porque eu sempre procuro conversar com almas, porque a alma é eterna, não com o físico. O físico é finito, ou seja, tem fim. A alma não. A alma continua viva, pulsante por toda a eternidade. Esse foi o presente que o nosso Pai Maior nos deu no ato da criação. Então, quando a gente fala futuro, não é o futuro limitado do corpo físico, porque o corpo físico, a doença deteriora, a velhice, o tempo consome, enverga, enruga, a beleza física se vai, mas o caráter é que fica, porque é da alma. O sentimento, né? Tudo que nós vivenciamos na vida através do corpo físico vem da alma. Portanto, o nosso futuro é eterno, é infinito. Viver eternamente, olha que coisa maravilhosa. É um tema muito interessante, até choca com o dia de amanhã. Se você acredita que a sua vida é finita, ou seja, tem fim, então amanhã vai ser um dia muito triste, porque você evidentemente vai reforçar mais a saudade daqueles que partiram, né, deste planeta, que retornaram para a pátria espiritual. Tem gente que já retornou para a pátria espiritual, por exemplo, há 20 anos. Eu tenho pai, mãe, tenho filhos, tenho irmã, que já retornaram para a pátria espiritual. Mas isso não quer dizer que estão mortos. Estão mais vivos do que nunca, só invisíveis. Estão em outra dimensão. E haverá sempre o reencontro, quando nós também fomos chamados para a última viagem do planeta. A vida continua, ela é pulsante. Amanhã, quando for prestar homenagem, muita gente vai ao cemitério para prestar homenagem, tal, vai ao túmulo, né, com todo o respeito, é muito válido isso, vai fazer a sua prece, a sua oração, muito bem, mas mande vibração boas, vibração de um futuro encontro. No tempo do Senhor, nós todos vamos nos encontrar. A vida continua pulsante, com todo o respeito às crenças de cada um. Eu já passei muitas experiências nesta vida, aos meus 73 anos, que comprova a existência da alma. Não estou falando aqui meramente por dar informação com a famosa palavra fake news, né? Ou seja, notícia falsa. Essa invasão do inglês na nossa vida, no nosso português, na nossa língua mãe. A vida continua, ela é pulsante. Não tenha a menor dúvida, não tenha a menor dúvida. Às vezes vamos a um túmulo chorar por alguém que já foi ou já se foi há 20 anos, essa pessoa já reencarnou, já está no meio da família, mas a gente continua prestando homenagem àquela criatura focada no seu corpo físico. O corpo físico acabou, só fica ali ossos, meramente, que é o resultado de tudo que se vai da nossa matéria. A própria Bíblia diz: do pó viestes, ao pó voltarás. Mas a alma não, a alma é eterna. Essa alma tem vida eterna, nós somos eternos. Portanto, construir o nosso futuro, quando a gente fala em futuro, nós estamos falando na eternidade. Os nossos valores, as nossas riquezas, será sempre as nossas atitudes, o reflexo das nossas atitudes. Muita gente fala: ah, meu Deus, mas morrer, você quer morrer bem? Viva bem, viva no bem, ame,
seja uma pessoa do bem, da paz, da harmonia. Procure sempre fazer o diferencial em relação ao controle das emoções, que é o que nós tentamos passar as informações através da gestão emocional. A gestão emocional é muito importante porque não é em relação ao mundo físico, é em relação ao mundo espiritual, à nossa alma eterna. Porque a alma é que determina o comportamento do corpo físico. O corpo físico simplesmente materializa a determinação que a alma faz. Quanto mais nós obedecermos os nossos desejos, os desejos de alma, o instrumento para realizar no mundo físico é o corpo físico. É esse instrumento divino que Deus nos proporcionou através da criação, da multiplicação física, né, dos nossos pais, e aqui nós estamos desenvolvendo e utilizando esse sagrado instrumento de estudo que é o nosso corpo. Devemos agradecer muito e cuidar muito bem dele, porque sem ele não estaríamos nessa terceira dimensão. Nós estaríamos num mundo invisível. A diferença de uma dimensão para outra, se pudéssemos fazer um comparativo, muita gente pergunta, mas o que é que separa a terceira dimensão da quarta, da quinta, da sexta? Se fala em 7 dimensões. Na realidade, são mais de 200. Já pensou? 200 dimensões. Muita gente diz, mas para onde a gente vai quando morre? Muito bem, para onde a gente vai quando morre? O que é que você fez da sua vida? Quais foram as consequências das suas atitudes? Você está construindo no seu presente, com as suas atitudes, para onde você vai. É vibracional. O universo inteiro é vibracional. Então, à medida o seu padrão vibratório vai levar você direto à zona de merecimento, à região de merecimento. Deus é bom o tempo todo. Por isso ele nos deu o livre-arbítrio, para que tenhamos a liberdade de construir o nosso futuro mediante as nossas atitudes, mediante a nossa forma de amar, de entender o outro e de conviver com o outro. Jesus sabe, na sua infinita misericórdia, a dificuldade que é se viver no corpo físico, principalmente para o nosso padrão de evolução espiritual. Então, viver é uma bênção. Viver no mundo físico é uma bênção. Porque nós proporciona para que a gente tenha convivência e aprendizado, a gente aprende a todo momento. Ora aprendemos, somos professores, ora somos alunos. Alternamos nessa situação o tempo todo. Veja como Deus é bom o tempo todo. Num reinado no Oriente, um rei muito hábil em caça, caçava, toda semana ele saía para caçar e levava consigo o seu conselheiro, um dos principais conselheiros. Numa dessas caçadas, eles estavam na floresta, o rei viu um cervo, já preparou a flecha e o arco, esticou ao máximo para abater aquele cervo e levar para o seu palácio. Quando ele esticou muito o arco quebrou no meio. E a pressão da corda do arco pegou o seu polegar e decepou. O rei ficou louco, com dor terrível, e ainda mais por ter decepado o seu polegar. O conselheiro disse, majestade, eu sei que está doendo, mas tenha certeza que Deus é bom o tempo todo. Ele começou a xingar, a reclamar, que Deus, o seu Deus, olha aí, perdi meu dedo, aquela confusão toda, voltou correndo para o palácio, mandou prender o conselheiro.
que tinha dito a ele, na opinião do rei, ele tinha gozado com o sofrimento dele, não tinha valorizado o sofrimento da majestade. E o rei mandou prendê-lo. Passaram-se uns dias, uns 30 dias, o rei se recuperou do dedo que havia perdido, foi tratado direitinho, mas voltou para a caça. Como o seu principal conselheiro estava preso, ele levou um outro. E entraram na floresta e entraram mais ainda profundamente na floresta. E o que acontece? Deram de encontro com um grupo de canibais. Os índios canibais não contaram conversa. Prenderam os dois, levaram para a aldeia, pegaram o conselheiro substituto. Primeira coisa que fizeram foram matá-lo e cozinharam para alimentar a aldeia. Quando acabou o jantar de quem eles haviam assassinado, pegaram o rei. Levaram o rei já perto da fogueira, e o curandeiro da aldeia olhou para o rei, ele examinava as pessoas antes de serem cozinhadas. Ele olhou, foi examinar o rei e viu que faltava um polegar, um dedo. Na ciência indígena, um ser incompleto não pode ser comido. Não pode ser comido. Eles têm medo de doença, de uma série de coisas. Quando o curandeiro viu que o rei não tinha um dedo, liberou o rei. E o rei voltou para o palácio. No caminho, quando chegou no palácio, ele, muito arrependido, foi falar com o conselheiro que estava preso. Pediu desculpas, perdão ao conselheiro. Olha, eu vim me desculpar com o que eu fiz com você. Porque eu fui... Aí contou a história, eu fui caçar, aconteceu isso tal, e eu fui salvo porque não tinha um dedo. Aí o conselheiro voltou a repetir, viu, majestade, Deus é bom o tempo todo. Falou, mas eu quero que você me perdoa. Ele falou assim, não, eu não tenho nada a perdoar, majestade. Sabe por quê? Porque o Senhor, Deus, foi um instrumento para me salvar. Porque se o Senhor não tivesse me prendido, eu estaria ao seu lado e eu seria o devorado pelos índios. Portanto, Deus é bom o tempo todo. Essa lenda, essa história, puxa um pouquinho para a nossa análise, a nossa reflexão. Quem é que não passa ou não passou por uma crise, uma onda negativa na existência? Quantas vezes a gente senta meio desesperados e diz, agora não tem jeito, não tem saída. E você volta a memória a essa época e já se passaram 15 anos, 20 anos daquele instante em que você tinha decidido que não tinha saída, que não tinha solução, não é? Quantas vezes, às vezes uma doença incurável, a notícia de uma doença grave, falei, pronto, agora não tem jeito, não tem como curar. Eu sempre digo que eu estou no lucro. Deus é bom o tempo todo para mim. Porque eu sou hipertenso, não tem cura. Eu sou diabético, não tem cura. E eu peguei chikungunya, peguei neuropatia diabética periférica, não tem cura. Então eu tenho que conviver com esses três problemas que não têm cura todos os dias da minha vida, todos os minutos. Eu deito bom, acordo doente. Eu deito doente, acordo bom. E assim vai indo. Vou fazendo a minha parte. Vou que nem carro velho. Na descida só pego no empurrão, mas estou por aqui ainda. Não chamaram a minha senha. Deus é bom o tempo todo. A gente tem que reconhecer a presença divina. Deus nos ama. A infelicidade não é obra de Deus na nossa vida, não é castigo. Deus não castiga ninguém. Nós é que nos castigamos ou nos salvamos. Nós temos pleno poder para decidir o que fazer e liberdade para fazer o que quiser.
Isso chama-se livre-arbítrio. Deus não, olha, Jesus nunca se envolveu com o livre-arbítrio de ninguém. Vejam pelas parábolas, pelos ensinamentos. Essa mulher foi uma infiel, traiu o marido, pela lei tem que morrer apedrejada. Jesus não falou nada. Abaixou, riscou na areia e disse: atire a primeira pedra quem não estiver em pecado. Ninguém atirou pedra alguma. Começaram a ir embora. Os primeiros que foram embora foram os mais velhos, porque tinham já pecado muito mais. Ficou só ele e a mulher. Aí ele virou para a mulher e disse: mulher, aonde estão os que te condenam? Tinha mais ninguém. Ele virou e disse: vá e não tornes a pecar. Pronto, está resolvido a questão. Então, quando a gente imagina o nosso amanhã, entre aspas, não estou falando do calendário terrestre, o que é que você pensa, meu amigo, minha amiga, ao pensar no seu futuro? Quero deixar um grande abraço aqui ao meu amigo jornalista, famosíssimo, Irã Costa, que está nos dando a honra da sua audiência, a Janete Cipriano, a Maria das Graças também, minha querida amiga, que passou também por uma experiência interessante e Deus a abençoou, a Maria das Graças Correia, e todos que estão ligados e que não colocam a sua presença. Eu agradeço de coração a visita de todos a essa live. Mas, quando nós pensamos no futuro, um dia, uma noite antes do dia de finados, se você olha para o cemitério e diz: eu vou acabar aqui, vai não. Mas não vai mesmo. Você vai continuar mais vivo do que nunca. Ali você vai deixar o corpo físico. A sua vida continuará. Essa é a maravilha da existência. A gente saber que não tem fim. Nós termos essa consciência de que podemos criar um mundo melhor para onde nós vamos. E assim, a gente vai levando cada 24 horas, que é o calendário terrestre, em cima de todas as dificuldades. Olha, falando em Deus e em igreja, veja que situação interessante. E isso é muito comum. Isso é muito comum. Um casal tem um filho, um adolescente, daquele padrão aborrecente, né? Aquela fase que o jovem fica, o menino fica aborrecente. E o menino não atendia em nada o pai e a mãe. E eles, há 20 anos, frequentavam semanalmente a igreja. 20 anos, sem faltar um culto. E eles insistiam para o menino que o menino deveria ir para a igreja para melhorar o seu comportamento e cobrando a presença do filho direto. E o filho, não vou. Finalmente eles resolveram dar uma pressão maior, com a autoridade de pai e de mãe. Não, você vai, hoje você tem que ir, você vai conosco para a igreja. O menino parou, falou assim: olha, eu não queria, mas vocês estão me obrigando a agredi-los mentalmente, a entristecê-los. Meu pai, quanto tempo que o senhor e minha mãe frequenta a sua igreja? Ele repetiu novamente: há 20 anos. Maravilha, 20 anos. Sabe por que eu não vou? Porque a sua igreja não resolveu nada na sua vida. Porque eu vejo o senhor muitas vezes dormindo no sofá da sala, a minha mãe chorando no quarto. Eu vejo a quantidade de brigas que vocês têm na semana, durante a semana, a tristeza que fica a nossa casa com essa confusão. Muitas vezes a ameaça da minha mãe de voltar para a casa da minha avó. Eu vejo isso toda semana.
Então, que bem essa igreja está fazendo para o senhor? Ou para a senhora, minha mãe? Eu não vou. Essa igreja não serve para mim. Olha que coisa. Na vida de todos nós tem essa situação de querer que os filhos frequentem a igreja. Quem é católico quer o catecismo, quem é evangélico quer o culto, quem é espírita quer a reunião, o estudo do evangelho. Então, quer passar para o filho, ou convidar o filho, ou ficar feliz com os filhos que sigam a sua religião. Mas e o exemplo? Onde fica? O exemplo vale muito mais que 1000 palavras. Então, se você não dá um exemplo péssimo, é a história da mãe caranguejo, né? A mãe caranguejo andando na areia com o seu filhinho caranguejo. E ela andando de lado, né? E diz para o filho: meu filho, se você conseguisse andar de frente, você andaria mais rápido. O caranguejinho vira e diz: mamãe, me ensine. Não tinha como. O caranguejo só anda de lado. Então é esse o nosso problema. É exemplificar as nossas atitudes mediante as decisões iluminadas. Ter o nosso freio, fazer a nossa gestão emocional, procurar entender o nosso mundo, porque a gente, dentro de uma igreja, frequentar uma igreja e não aproveitar, não assimilar nenhum ensinamento, não resolve nada, independente da doutrina religiosa. Se você é católico, seja o melhor católico. Se você é evangélico, seja o melhor evangélico. Se você é espírita, seja o melhor espírita. Sempre buscar o diferencial. Mas a vida corrida entre o ser e o ter atrapalha a nossa existência. Amanhã é dia de finados. Muita gente vai ao cemitério com uma atitude de respeito, uma atitude de carinho. É válido, tudo bem, mas isso deve ser feito todos os dias mentalmente, mandando vibrações boas. Quando você tem alguém que já viajou, que já retornou para a pátria espiritual, que já está lá na pátria espiritual, e você fica aqui na terra chorando, lamentando: eu perdi, morreu, por que Deus fez isso comigo? Deus tirou meu filho, que era um anjo, e deixou o filho do vizinho, que é um viciado, um bandoleiro, um gangster. Onde é que está a justiça divina? Muita gente faz esses questionamentos, cada um tem a sua história para cumprir. E esse sofrimento todo envolve a pessoa lá. Você já tentou num velório, observe um velório, tá lá uma pessoa chorando por alguém que partiu. Aí você chega perto dessa pessoa, abraça e chora junto. Você vai consolar o quê? O que é que você vai fazer para ajudar? Nada. Absolutamente nada. Ao contrário, você vai aumentar o sofrimento da pessoa. Então, essa uma maneira de nós enxergarmos o nosso dia de amanhã, eu digo amanhã eterno, não é o amanhã no cemitério. Não é nada, mas não é mesmo. Absolutamente. Eu tenho, dos 73 anos da minha vida, 40 anos eu passei 3 vezes por semana conversando com quem já morreu. E aprendi muito, porque os depoimentos de sofrimento são infinitos e de alegria também. Sempre nos mostrando como as coisas acontecem. E que nós somos os autores ou da nossa alegria ou da nossa tristeza do outro lado. Que a justiça divina não tem nada a ver com isso. Ela nos dá a oportunidade, através do livre-arbítrio, de melhorar. De ter professores. Se você tem alguém que lhe irrita, lhe aborrece, é um professor. Está lhe mostrando como você não deve agir. E se você tem alguém que lhe deixa feliz, maravilha, ótimo, excelente, está lhe mostrando como você deve agir.
como você deve passar a vida, viver. A hora que a gente tem essa consciência da imortalidade, o nosso futuro está garantido, porque a gente vai pensar 10 vezes uma decisão quando envolve outras pessoas, porque o que fazemos aqui ecoa na eternidade. Tudo que fazemos aqui, nada passa despercebido, ecoa na eternidade. Meu amigo, minha amiga, eu não poderia deixar essa noite de abordar esse assunto, e não vai aqui absolutamente nenhuma crítica de quem pensa o contrário. Vai todo o meu respeito. Porque a pessoa um dia vai passar pelo portal, vai voltar. Quando chegar do outro lado, vai ver, opa, é verdade, a vida continua. E agora? Para onde eu vou? É aí que entra os amigos espirituais, os protetores, os familiares que ainda estão do outro lado, né? Que entra para ajudar, para ajudar. Quem morre num hospital, acorda no hospital. Aí quando acorda no hospital, vê médicos diferentes, enfermeiras diferentes, vê um ambiente diferente e de repente olha para o lado, tá lá a sua avó, que morreu 20 anos antes. Falou, mas vovó, você não está morta? A avó diz, não, meu neto, não é assim, vou lhe explicar. Pronto. Através disso, começa a consciência da imortalidade. Todos nós vamos passar por isso. Todos nós. Passar pelo portal para o outro lado. O corpo fica e a gente vai. Vai o que nós somos, não o que nós temos. Isso tem que ser, não pode ser esquecido nessa história. Veja o que aconteceu com Efraim. Efraim estava na frente de uma mesquita, assistindo a reunião, terminou a reunião, ele estava na frente de uma mesquita quando chegou um dijuim, que chama-se lá um mago, e disse, você ganhou 5 minutos na caverna da eternidade. Ele falou, mas o que é isso? Me acompanhe. Fez um sinal, ele se viu numa caverna imensa, no alto de uma montanha, uma pedra imensa, em cima dessa pedra um livro. Ele disse, esse é o livro do destino de todas as pessoas que você conhece aqui. Você tem 5 minutos e tem o poder de você alterar o destino dessas pessoas que estão aqui. Você apaga e escreve o que quer que aconteça. Ah, que legal, que bom. Começou. Me viu a primeira página, correu o dedo, achou um desafeto. Ah, ele está aqui. Pera, não, isso aqui não. Pegou, apagou, escreveu lá, vai sofrer, morrer pobre no deserto de sede e tal. E foi indo. Passou mais um pouco e encontrou, essa mulher não me quis. Não, vai ficar assim não. Vai pegar uma doença, vai perder uma perna, e escreveu e tal. E assim ele foi mudando o destino, sempre para pior, dos seus inimigos, ou daquelas pessoas que não foram do jeito que ele esperava e queria. Quando já estava chegando ao final do seu tempo, foi avisado, acabou seu tempo, você vai sair. Faltavam uns 15 segundos, 20 segundos. Ele falou, meu Deus, eu não fiz nada por mim. Correu para achar. Quando achou o nome dele, se viu novamente na praça, em frente à mesquita, sem nada. Mais ou menos é assim a nossa vida. Nós temos o poder de mudar o nosso destino. Sua vida está difícil, todas nós passamos por isso. Está muito difícil, nada está dando certo. Veja o que você está decidindo. Mude as suas decisões, reveja as suas decisões, porque a consequência das nossas decisões é que piora ou melhora a nossa existência. É no presente que nós fazemos o futuro. Não tem outra coisa. Pare de viajar para o passado. Você não vive mais lá, você não mora mais no passado. Se foi bom, maravilhoso, se foi terrível, está no passado. Você vai fazer o que no passado?
Vai sofrer 2 vezes? Vai tentar viver uns instantes que você viveu com alegria, com paz, com saúde, com dinheiro, numa situação que você não tem o que comer? Vai ajudar em quê? Nós somos inteligentes, Deus nos deu a capacidade de recuperação. Todos nós somos fênix. A gente ressurge das cinzas. Pode cremar o corpo físico, o espírito está vivo, ressurge, cheio de luz ou cheio de trevas. A escolha é de cada um. O livro do destino está lá o nosso nome. O que a gente vai receber do outro lado é consequência do que nós estamos fazendo aqui. Então, vivenciar a vida, gerenciar as nossas emoções, cuidar das nossas almas. Eu sempre gosto de dizer que eu não falo com o corpo físico. Eu falo para almas. Não sei se consigo atingir, porque a minha imperfeição é imensa. Minha alma é imensa imperfeição. Peço sempre ajuda a Jesus antes de qualquer coisa das lives, para que eu consiga levar informações que muitas vezes nem são minhas, que me inspiram a dizer. Se uma live é bem feita e toca o coração, graças a Deus, foram eles que fizeram. Se a live é mal feita, sou eu que fiz. É fruto da minha imperfeição. Eu tenho essa consciência. Então, por que a gente não pode melhorar a nossa existência, melhorar a nossa vida? Cuidar melhor de quem a gente ama, com quem a gente divide os nossos dia a dia? Deixar essas coisinhas pequenas que geram grandes conflitos. Às vezes uma coisa pequena gera um conflito tão grande que precisamos de 2 ou 3 vidas para resgatar. Para que isso? Amanhã é dia de finados. Prestar homenagem aos mortos? Ótimo. Não tem nada contra. Preste a sua homenagem, mas vá com o coração cheio da certeza que nada acabou. Que não se... eu perdi, meu filho. Não perdeu. Eu perdi meu filho foi... Eu tenho 2 filhos que foram para o mundo espiritual. Um com 40 anos e um com 50. Eu agradeci a Deus a alegria dele permitir a convivência comigo esses 40 e 50 anos. Deus chamou de volta, está muito melhor que eu no planeta. Está lá, um dia a gente se encontra, graças a Deus. E eu vou agradecer muito novamente e pedir perdão pelas falhas que eu possa ter tido como pai, porque a gente erra, ninguém é perfeito, não é? Então, vivenciar, ter a certeza da vida é muito importante. Eu não durmo sem pedir por todas as pessoas que se foram antes de mim, por quem está nos hospitais, nos cárceres. Eu não sei dormir sem fazer essa prece, a prece tentando ajudar de uma maneira geral. Se todos nós no planeta, isso é uma utopia, antes de dormir pensasse no bem, esse mundo era uma luz tão infinita que o mal seria expulso imediatamente. Mas a gente não faz isso. A gente deita na cama e fica pensando coisa que não presta, coisa que traz trevas, raiva que passou durante o dia, por que a pessoa fez isso, por que a pessoa fez aquilo, e você pensa como devolver o que foi lhe feito. Não faça isso. A melhor vingança é o perdão. Sabe por quê? Que quando a gente perdoa, sinceramente, nós entregamos a causa à justiça divina. E a justiça divina não é como o STF. A justiça divina não falha nunca. Nunca. Porque somos responsabilizados pelas consequências das nossas atitudes. Estamos chegando ao final. Agradeço de coração a paciência de estar comigo. Amanhã, eu repito, dia de finados, os meus respeitos. Não esqueçam de fazer se forem visitar alguém que esteja enterrado, você vai ali usar só como sintonia. A pessoa não está ali, absolutamente. Mas você vai mentalizar e, se tiver permissão, quem está do outro lado, na 4ª dimensão, no plano invisível, pode ter a permissão de estar do seu lado.
Se você sentiu uma emoção lhe envolvendo, veio lhe visitar, veio agradecer o seu carinho. Portanto, vá com carinho, não vá com dor, com sofrimento, com amargura, vá com gratidão por ter convivido esses anos que lhe foi permitido com aquele ser ou com aquela personalidade. Deus abençoe, ilumine cada coração, fortaleça eternamente a sua alma, meu amigo, minha amiga, porque a alma é que conta, é o amor de alma para alma, é a gratidão de alma para alma, é a harmonia. O corpo físico não conta nada, o corpo físico é responsabilidade nossa conservá-lo até o momento que fomos retirados aqui dessa escola chamada Terra. Deus lhe abençoe, eu repito, tenham um bom dia de finados com gestão emocional, com a certeza de que vocês estão visitando alguém que está invisível, mais vivo do que nunca, mais vivo do que nunca. E às vezes até já retornou para a família como filho, como neto, como sobrinho, e está todo mundo ali na mesma panela ainda lembrando, não, fulano está ali na mesa tomando café, às vezes um menino de 5, 6 anos, quando o papai era vivo, está ali o papai tomando café. Então isso é a maravilha da existência. Ok? Bom dia de finados a todo mundo. Saúde e paz. Namastê.